Oi, gente, tudo bem? Paulinha aqui para um vídeo muito importante. Gente, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo muito profundo, muito precioso. Vai te confrontar, vai te trazer alertas, vai provocar mudanças na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Você quer aprender a andar com Deus durante todo o seu dia? Tem algumas coisas importantes para você considerar. Eu vou compartilhar com vocês, não é algo que seja mérito meu ou que eu tenha deduzido por mim mesma. É o que eu li nesse livro aqui, A Prática da Piedade. Foi um livro muito especial que eu li no ano retrasado. E o que me fez adquirir esse livro foi o subtítulo dele que diz assim: Diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. Esse é o desejo do meu coração. Falho miseravelmente, mas o importante é a gente continuar caminhando, porque quanto mais a gente vai perseverando no Senhor, mais a gente vai sendo lavado, santificado, mudado, perdoado. A gente vai tendo consciência dos nossos erros, daquilo que a gente tem que corrigir na nossa vida, daquilo que a gente tem que abandonar na nossa vida, e a gente vai se tornando um imitador mais perfeito de Cristo. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer saber como viver a sua vida, o seu dia a dia, de modo a agradar a Deus, a honrar a Deus, fique nesse vídeo, amém? O que eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu beber uma água aqui, gente. O que eu vou compartilhar aqui com vocês não é mérito meu. Eu apenas resumi, anotei aqui de um trechinho que eu li nesse livro. Como vocês podem ver aqui, tá todo marcadinho, tá todo riscado, porque eu sou dessas. Mas quando eu quero fixar alguma coisa, eu sempre transcrevo. Então eu escrevi aqui e deixei anotadinho para hoje estar compartilhando com vocês. Está anotado há muito tempo, mas o Espírito Santo me acendeu uma luzinha para que eu pudesse estar dividindo com você esses 10 pontos. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo muito objetivo. São 10 pontos para você poder andar com Deus durante o seu dia, como Enoque andou com Deus, né? Tá escrito lá na Bíblia que Enoque andou com Deus. E Enoque foi tomado, né, por Deus e não se viu mais Enoque, porque ele andava com Deus. Bem, gente, eu sei que eu e vocês estão muito além, muito aquém de Enoque, estamos muito aquém desse servo de Deus, mas a gente pode aprender, não é verdade? Então, baseado na Bíblia, esse aqui é um livro, gente, que assim, de duas frases, tem 15, 20 referências para embasar aquela frase. Então é um livro muito denso, não é um livro fácil de ler. Eu demorei muito para terminar a leitura do livro. E eu nem fui conferindo referência por referência, porque eu acho que eu ia levar uma eternidade para terminar. Mas assim, se você quer um livro que realmente vai mostrar para você que você não é crente, esse livro aqui. Esse livro aqui, gente, ele me deu muitos tapas. Porque eu realmente vi o quanto o meu cristianismo, eu, Paulinha, estava aquém do que está na Bíblia. Estava aquém do que Cristo realmente deixou para nós. É um livro que na época que ele foi escrito, muitos séculos atrás, ele era um livro importantíssimo para os cristãos saberem como viver, como se comportar, como viver uma vida cristã, como é a vida de quem nasceu de novo. Então foi um livro que realmente marcou a história. E interessante que nesse início desse livro aqui, A Prática da Piedade, está escrito que pouquíssimas pessoas leriam esse livro, mas que muitas pessoas leriam os homens e mulheres que lessem esse livro. Então existe uma responsabilidade de quem está retendo conhecimento, está aprendendo, está caminhando. Então essa é a minha responsabilidade de dividir isso com você. Eu sempre senti muita falta de uma palavra bíblica forte, de um sermão profundo. Então, não que eu hoje saiba como fazer isso, mas eu tenho aprendido muito com o que eu tenho buscado, com o que o Senhor tem misericordiosamente concedido, recursos que Ele tem me permitido acessar para que eu desfrute desse tesouro. O que eu estou fazendo aqui através desse canal é dividir com você, é chegar aqui e dizer, eu aprendi isso e eu quero dividir com você. Eu não sou alguém que sabe tudo, estou muito longe disso, estou muito aquém, mas o que eu estou encontrando, eu estou vindo aqui e eu estou compartilhando, porque assim como um dia eu precisei de um alimento sólido, você que está aqui é porque você está precisando também, né? Você não está suprida com um evangelho raso, com um evangelho frágil,
O evangelho é forte, ele é um leão que você solta e deixa ele rugir, como diz Spurgeon, né? Dizia Spurgeon. Então eu tô aqui para dividir o que eu tenho encontrado, amém? Eu encontrei esse tesouro, quero dividir ele com você. Então, sem delongas, você quer aprender como andar com Deus? Então, se liga nesses 10 passos que eu vou dividir aqui com você, tá? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer: ter cuidado para que o pecado seja um estranho no nosso coração e não um morador recebido familiarmente. O pecado tem que ser um estranho, tem que ser algo que acontece por um descuido, por uma fraqueza, por um deslize. O pecado não pode ser familiar, não pode ser um hábito na nossa vida, ele tem que ser um acidente. Então, a primeira coisa aqui é muito importante, tá? O pecado tem que ser um estranho no nosso coração. Que sensibilidade a gente precisa ter, não é mesmo? Para que ao pecar, a gente rapidamente possa se arrepender e possa se consertar com o Senhor e com quem quer que seja. Segundo ponto, não deixe que a sua mente alimente qualquer imaginação que não pode ser realizada ou proveitosa para se realizar. Quanto à vaidade, condene-a. Pensamentos de vaidade, condene-os. Morte, espere por ela. Juízo de condenação, evite-o. Inferno, fique livre. E céu, deseje-o. Vai ouvindo. Terceiro ponto. Aprenda a negar a si mesmo. Muitas coisas podem ser agradáveis, mas trazem escândalo à religião ou ódio à sua pessoa. Em todas as coisas que você for fazer, considere o fim antes de praticar aquela ação. Considere o que aquilo pode gerar, qual a consequência que aquela atitude pode trazer. Como está escrito aqui, pode ser até algo lícito, algo agradável, mas pode trazer escândalo. Então é melhor que você não o faça. Amém? Não vou comentar muito não, vou deixar o texto falar por si só, tá? 4. Empenhe-se em ver suas misérias. Esforce-se para ver como necessita de misericórdia. Que análise a gente precisa fazer com frequência na nossa vida? A gente precisa olhar para dentro da gente, ali com aquela lupa poderosa do Espírito Santo, e ver o quanto a gente precisa de Deus, o quanto a gente é pobre, miserável, cego, nu, falho, pecador. Meus irmãos, minhas irmãs, como a gente precisa ter consciência das nossas misérias, como a gente precisa ter consciência do quanto precisamos da misericórdia de Deus a cada dia na nossa vida. Número 5. Não viva mais nenhum pecado voluntário. Ou seja, aquilo que você está errando, está fazendo e você está consciente daquilo. Evite conscientemente todo pecado conhecido, pois a fé verdadeira e o propósito de pecar nunca podem estar juntos. Olha só, fé verdadeira e propósito de pecar nunca podem estar juntos. Obedecer a Deus em cada um dos seus mandamentos é necessário. Obedecer a Deus em cada um dos seus mandamentos. 6. Nem ostente, nem negligencie popularidade. Não ostente popularidade obtida por adulação, por bajulação. Não abrigue pensamentos de descontentamento também. Tenha equilíbrio, como está dizendo aqui. Não ostente, nem negligencie popularidade. Ter que levar algumas cruzes é um ato de especial misericórdia em meio a tantas bênçãos que você desfruta. Ok? Você é popular? Você não é popular? Algumas cruzes são um ato de misericórdia diante de tantas bênçãos que você tem, comparados às suas cruzes. Ok? Prefira mostrar competência do que eminência. Ou seja, faça algo bem feito, faça algo com diligência, sem se preocupar em se destacar por aquilo que você está fazendo. Em todas as inclinações da sua vontade, esteja atento à vontade de Deus, para que não aconteça que as suas ações em causa própria não venham a ser a causa da sua destruição. Preste atenção nisso. Em todas as suas vontades, considere a de Deus.
como suprema, como decisiva, como aquela que deve ser seguida. Porque pode ser que por conta de algo que você deseja muito, você esteja procurando, cavando a sua própria destruição. Feliz o homem, ainda sobre o tópico 6, tá? Feliz o homem que nesta vida é menos conhecido no mundo, dado que ele conhece verdadeiramente a Deus em seu próprio ser. Melhor coisa é você conhecer a Deus, não você ser conhecido. Portanto, seja qual for a sua cruz que o deixe descontente, lembre-se de que é menor do que a cruz que os seus pecados merecem. Gente, eu falei que esse livro me quebrou, tá? Me quebrou. Tenha, pois, Cristo como a sua maior alegria e o pecado como seu maior pesar. Não considere nenhuma falta maior do que a falta da graça, nem nenhuma perda maior do que a perda do favor de Deus. É por isso que eu falei, eu tô lendo 10 humildes tópicos de como andar com Deus no seu dia a dia. O livro inteiro é sobre como você andar de modo que agrade a Deus. Quando eu falei que eu terminei de ler esse livro achando que eu não era crente, é por causa disso aqui. É por causa disso aqui. Porque no mundo de hoje, meus irmãos, a gente não ouve isso daqui. A gente não ouve isso daqui. Isso daqui não é ensinado. 7. Não dedique mais pensamentos às coisas do mundo do que realmente necessita para o desempenho dos deveres da sua posição e manutenção dos seus bens. Ofenda-se mais com algo que desonre a Deus do que com uma injúria feita a você. Se você for ofendido, suporte com paciência. Ore por este que te ofendeu. Se você é um bom homem, vai se alegrar em ver o seu pior inimigo se transformando num bom homem também, ou numa boa mulher. Ore e espere. Ponto 8. Se for elogiado, seja humilde em seus pensamentos. Você não precisa de elogios, basta proceder com integridade e outros o farão por você. Ponto 9. Não considere pequeno nenhum pecado. Ore, se arrependa, chore, não tome nenhum pecado como simples, como pequeno. Arrependa-se por ele, para que ele não se torne pior com o passar do tempo. Ponto 10, o último ponto. Pense com frequência na brevidade da sua vida e na certeza da sua morte. Nossa, como eu ouvi uma vez uma pregação do Juliano Som, ele falando sobre a importância da gente morrer, né? No contexto como cristãos, né, que somos. Espera aí, gente, que a porta abriu sozinha, rapidinho. Sozinha não, né? Foi o vento, ela não estava trancada na chave. Voltando, o Juliano Som, ele falava sobre, no contexto, né, de vida cristã, a gente realmente é chamado a morrer para nós mesmos. E quando a gente vai falar sobre que você tem que morrer, você tem que ser crucificado com Cristo, você morreu para suas vontades, para as vontades do mundo e para o pecado, tem pessoas que falam, Deus me livre desse assunto de morte. Morte não é coisa de Deus. Mas a gente precisa pensar na brevidade da nossa vida e na certeza da nossa morte. Então, nada de Deus me livre de morte, porque ela chegará para todos nós, né? A não ser que um de nós seja arrebatado antes disso. Prefira uma vida virtuosa a uma vida longa. Eu falei que eu achei que eu não era crente. Depois de ler esse livro, preferi uma vida virtuosa a uma vida longa. Ninguém aqui tá com pressa de morrer, concorda comigo? Mas, se tiver que escolher, né? Quero ter uma vida longa. Quero criar meu filho, quero ver meus netos. Enfim, tem tanta coisa que eu gostaria de viver ainda. Mas prefira ter uma vida virtuosa do que uma vida longa. Reduza os seus dias futuros, né? O pensar nos dias futuros. Desde que metade deles você passará dormindo e o restante deles cheio de incômodos por causa dos males do mundo, das enfermidades
e da morte de amigos. Ou seja, quanta coisa tem de difícil para você viver quando você pensa aí no seu futuro. Não que a gente não tenha que ter perspectiva, não que a gente não possa pensar que o melhor de Deus ainda pode acontecer na nossa vida. Mas, meus irmãos, nós estamos no mundo. E no mundo tem desastre, tem pecado, tem pessoas que erram e nós somos atingidos pelos erros de outras pessoas. Tem enfermidade, tem desastre, tem um monte de coisas. Tem entes queridos que morrem, tem amigos que se vão, tem doenças, tem perdas financeiras, tem falências, tem tudo isso no mundo. Então, desfoque um pouco o seu olhar ansioso sobre o futuro. Restrinja-se a levar em conta somente o seu presente dia. Este único dia, esse que você tem hoje, passe como se não fosse viver mais nenhum dia. Como eu disse, tudo que eu li aqui, salvo, né, alguma coisa que eu tenha pontuado, que eu procurei pontuar pouquíssimo, para ser fiel ao que eu li, foi lido nesse livro aqui, que realmente me humilhou. Mas é isso que a gente precisa viver como cristão. A gente realmente precisa ser humilhada pelo Senhor, gente. Esse evangelho ralo, que às vezes a gente encontra na rede social, ou infelizmente no púlpito de muitas igrejas, raso, insuficiente, inconsistente, que não diz a verdade sobre o pecado, que omite consequências de uma vida longe de Cristo, que diz que a gente pode viver uma vida com Cristo do nosso jeito, da nossa maneira, é falso. São deuses falsos, é um evangelho falso. Nós precisamos disso, de um evangelho robusto, do evangelho da Bíblia, verdadeiro. Estou vivendo tudo que está ali na Bíblia, ali, tintim por tintim, sou irrepreensível já? Eu? Não. Estou no caminho. Como eu disse, estou trilhando o caminho. E o que eu estou encontrando que me capacite a melhorar esse caminho, eu estou vindo aqui dividir com você. Então, se você quer realmente ouvir algo que não venha só de pensamentos humanos, reflexões humanas, coisas que só passam pela minha cabeça, mas se você quer tá ouvindo aqui nesse canal algo que, pela misericórdia de Deus, seja feito com temor, seja preparado com temor, para quem quer realmente ir morar no céu, continue comigo. Vamos caminhar juntas. O que eu descobri, eu me comprometo a vir aqui compartilhar com você, para que você seja abençoado, edificado, e para que você leve essa mensagem, esse aprendizado. Reveja esse vídeo, anote esses 10 pontos aí. Se você quiser, eu envio para você um PDF desses passos aqui. Vou procurar disponibilizar ele para o pessoal que me segue lá no Instagram, que me acompanha aqui no YouTube, para que você tenha isso diariamente diante dos seus olhos e você possa se empenhar, minha irmã, em ser moldada, em ser transformada. Como eu disse, novamente, não estou pronta, não estou nesse nível, mas estou buscando estar. Você está buscando também? Então vamos caminhar juntos. Caminhe com quem está na mesma direção. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com quem você acredita que vai ser edificado por ela, ou até mesmo confrontado por ela. Amém? Isso que eu queria dividir com vocês. Viva o seu dia, este único dia, como se você não fosse ter mais nenhum outro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Curte esse vídeo, isso é muito importante. Isso ensina, ajuda o YouTube a espalhar ele para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alimentadas por essa palavra, amém? Deixa aqui o seu comentário, de onde você está me assistindo, você me conhece, você já é nova por aqui, enfim, deixa um comentário aqui, porque isso é muito importante para quem está desse lado de cá, separando esse tempo para gravar esse vídeo com pouquíssimos recursos, mas com muito amor e com muita entrega, amém? Que Deus te abençoe, beijo no teu coração.